conversar um pouco a respeito de uma nova polêmica. O Brasil agora está difícil encontrar consensos, mesmo onde a ciência aponta toda numa direção. A aplicação de uma dose de reforço da vacina contra a Covid está no centro dessa discussão agora. O Ministério da Saúde recomenda que apenas o imunizante da Pfizer seja utilizado nessa dose de reforço. O governo de São Paulo afirmou que vai usar qualquer vacina que tiver disponível, já que todas elas têm a eficácia comprovada. Para falar a respeito desse assunto, a gente conversa agora com o Renato Kfouri, nosso super parceiro, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato está sempre nos dando um socorro aqui, né, doutor Renato? Quando a gente precisa ouvir a ciência e entender melhor para evitar aí se perder com discussões que são pouco frutíferas. Nesse caso, doutor, não há, na necessidade da terceira dose, nenhum demérito para as vacinas que foram aplicadas. A gente precisa lembrar aqui, a vacina da gripe a gente toma todo ano, o coronavírus, a vacina ter sido encontrada, feita, desenvolvida num prazo tão curto, foi uma grande vitória da ciência e nós estamos descobrindo exatamente qual é o intervalo para cada faixa etária de proteção, assim como a gente faz com outras vacinas que são anuais, vacinas que você toma de 2 em 2, de 3 em 3, ou às vezes você toma uma vez só na vida. Então a dose de reforço vem daí. Por que doutor, que a gente tem encontrado aí recomendação de que seja a da Pfizer a ser essa terceira dose, essa dose de reforço? Obrigado pelo convite sempre, Dani. É sempre um prazer estar com você. Uma boa tarde aos assinantes da CNN. A discussão da relação à terceira dose, Dani, vamos só separar o que foi dito agora há pouco. Há uma diferença entre terceira dose, que é para aqueles grupos imunocomprometidos que não respondem adequadamente a 2 doses. Então, o calendário mudou. A adaptação, o esquema vacinal passou de 2 para 3 doses. Aquele indivíduo que tomou uma vacina, que tem um câncer, é transplantado, tomou a segunda dose, um mês depois ele já toma a terceira. E esse é o conceito de terceira dose. O esquema mudou de 2 para 3 doses. O conceito do reforço, que nós estamos falando para os idosos, é diferente. Indivíduos que já receberam vacina há mais de 6 meses, perderam a sua proteção com o passar do tempo, ou estão começando a perder essa proteção, e uma dose de reforço vai reforçar essa proteção. Então, nós vamos oferecer um esquema agora de 3 doses para esses imunocomprometidos, transplante, câncer, HIV, pacientes em diálise, e vamos oferecer um reforço para aqueles que completaram já 6 meses da segunda dose e têm mais de 70 anos de idade, que são geralmente a população, os grupos aí que pior respondem à vacina. Esse é um dado já mundial e as vacinas hoje que a gente pode aplicar nessa população com mais de 70 anos que tenham perdido a imunidade, o melhor esquema, ou melhor, a melhor dose de reforço a ser feita são as vacinas de RNA mensageiro, a vacina da Pfizer. Os dados são inequívocos em mostrar que a resposta de booster, ou de reforço feita com a vacina Pfizer é superior a qualquer uma outra. Superior à da AstraZeneca, superior à da Coronavac, superior à da Janssen. Então, é a vacina de escolha. A recomendação técnica é sempre que possível utilizar a vacina da Pfizer. E o Ministério da Saúde, tendo essas vacinas Pfizer agora em setembro em quantidade suficiente para terminar os esquemas começados de uma dose, para vacinar com terceira dose os imunocomprometidos e oferecer um reforço acima dos 70 anos, foi assim a decisão da Câmara Técnica do Ministério, que eu acho absolutamente adequada. Então, doutor, é importante, né? Não se trata ali de questionar a eficácia das vacinas. Elas são eficientes, as vacinas funcionam, você deve seguir tomando qualquer vacina. Neste caso, como o doutor estava explicando, tem uma questão relacionada à tecnologia da fabricação da vacina da Pfizer, que faz dela a vacina que melhor se adapta para esse, digamos, esse plus, né, na imunização. Para esses grupos de risco, né, Dani? Deixar claro que nós estamos falando, não estamos falando de jovens. Para jovens, tanto faz a vacina, a eficácia é exatamente a mesma. Para os idosos, para os imunocomprometidos, há uma diferença, sim, na resposta quando a gente faz uma vacina com essa tecnologia. Então, a vacina preferencial para reforço em idosos, em imunocomprometidos, é a vacina da Pfizer. O que não quer dizer absolutamente nada em relação aos jovens que estão recebendo o Coronavac, aos menores de 70, 60 anos que já receberam, esses continuam adequadamente protegidos. Doutor, vamos trazer o Kenzo Matida, ele quer falar com o senhor também, nosso âncora em Brasília. Kenzo, vem para cá conversar com a gente. Pronto, o doutor Renato está aí à disposição. Obrigado, Dani.
Doutor Renato, eu gostaria de saber qual a sua avaliação. O senhor acredita que essa dose de reforço ela vai avançar também para outras faixas etárias, independentemente da vacina que essas pessoas tomaram, sendo primeira e segunda dose? O senhor acredita que isso deve acontecer? E por que o senhor acredita que isso deve acontecer, se é que isso pode acontecer lá na frente, doutor? Olha, Kenzo, boa tarde. Interessante a sua pergunta, porque os dados hoje, eles mostram essa, vamos dizer, essa diminuição proporcional da proteção em idosos acima de 60 anos. Não há nenhuma evidência hoje que adultos, jovens, com menos de 60 anos, com 40, com 30, com 20, tenham perdido a sua proteção com o passar do tempo. Então, a recomendação hoje está sendo feita para os acima de 60 anos. Por que o Ministério ainda não colocou acima de 60, só colocou acima de 70? Porque o quantitativo de doses que vamos receber em setembro é suficiente para vacinar somente os acima de 70 anos. Provavelmente em outubro nós vamos incluir os de 60 a 70 anos do Programa Nacional e talvez outras categorias como profissionais da saúde, mais expostos. Essa é uma discussão que ainda está acontecendo. O que é importante também destacar, Kenzo, é que essa dose de reforço ela está sendo estudada aqui no Brasil, inclusive, com as diferentes vacinas, com Janssen, com AstraZeneca, com a própria Coronavac, com Pfizer, para entender qual vai ser a melhor. É que nós não temos tempo de aguardar esses estudos que devem sair só em novembro. Nós estamos hoje já terminando a vacinação de adulto com essa necessidade da dose de reforço para os idosos. Então, o tempo também vai nos apontar o melhor esquema, o melhor intervalo, a melhor vacina a ser aplicada nesses esquemas com vacinas diferentes, mas hoje nós não temos dúvidas, à luz das evidências atuais, que os idosos acima de 60 anos, os imunocomprometidos, precisam de doses adicionais. Esse esquema primário não está sendo suficiente para mantê-los protegidos como a gente gostaria. Doutor Renato Kfouri, eu estou vendo aqui muitas perguntas, né, nos comentários aqui, na verdade, de novo, a respeito das pessoas acima de 70 anos. Então, eu vou pedir novamente para que o senhor se dirija especificamente a essa população e explique a eles exatamente qual vai ser, então, o procedimento. Já que a idade avançada compromete a resposta imunológica, vamos trabalhar, então, aí já com um esquema de 3 doses. É assim que a nossa cabeça precisa entender o que está sendo feito agora, perfeito? Perfeito, Dani. Esses indivíduos que foram vacinados, os primeiros vacinados no país, os nonagenários, os octogenários, que receberam uma primeira dose em janeiro ou em fevereiro, uma segunda dose em fevereiro ou março, final de agosto, começo de setembro, estarão completando 6 meses dessa segunda dose. Esses indivíduos com muita idade, acima de 70, 80, 90, continuam tendo um alto risco de hospitalização aqui no país. Então, já foi demonstrado que uma dose adicional recupera um pouco dessa perda da imunidade com o passar do tempo. Então, é isso que nós vamos oferecer agora. Acima dos 70 anos, estados que tiverem vacina suficiente para fazer a partir dos 60, ok, estão mais adiantados. Estados que já têm vacina para não começar dia 15 de setembro, começar dia 6, muito bem, também não há nenhum problema em ter essas diferenças. Nós estamos convivendo aí nos diferentes estados com esquemas mais avançados uns do que outros. Mas o importante é todos terem calma nesse momento. A vacina protegeu muito bem até agora, os primeiros dados apontam para uma discreta perda de proteção e essa dose de reforço vai recuperar aquela perda, aquela proteção que o indivíduo desenvolveu com a primeira dose. Sem estresse, sem calma, sem correria, todos serão convocados nos seus estados para receber essa dose de reforço, para que a gente possa manter a população protegida. Os números estão em queda, a hospitalização e mortes estão caindo. E hoje nós estamos enfrentando aí o desafio da variante Delta entrando, então nós precisamos proteger especialmente esses grupos mais vulneráveis para a gente caminhar rumo aí ao controle da pandemia. Estamos vencendo muitas batalhas, mas a guerra ainda não está ganha. Máscara, distanciamento e vacinação, esse tem sido a receita de sempre.